Eu preciso de uma mãe para meus filhos, disse o fazendeiro viúvo a uma jovem solitária. O sol já descia lento no horizonte de Santa Felícia do Norte, quando um homem forte, de chapéu nas mãos e o coração em pedaços, se ajoelhou na varanda de uma desconhecida. A poeira ainda dançava no ar quando ele disse com a voz trêmula: eu preciso de uma mãe para os meus filhos. A rua inteira parou. Ninguém ousou respirar. A moça, branca, linda, assustada, não sabia se fugia ou se o destino tinha de bater à sua porta. Mas o que ela não sabia, e o que você vai descobrir até o fim dessa história, é que um segredo enterrado nessa fazenda poderia mudar o rumo da vida dos dois e revelar algo que vai te deixar em choque quando tudo vier à tona. Era o tempo da seca, da lei do mais forte, do faroeste brasileiro, onde a dor e o amor andavam lado a lado e uma simples escolha podia salvar uma vida ou condenar um coração para sempre. Então se ajeita aí, porque o que aconteceu? Depois desse pedido, ninguém na cidade jamais esqueceu. E antes de eu te contar o resto dessa história, se inscreve aqui no canal, porque o que vem a seguir vai te prender até o último segundo. Era o fim da tarde em Santa Felícia do Norte, interior de Goiás, ano de 1892. O sol queimava o chão rachado, e o vento trazia o cheiro da seca e do gado magro. A poeira subia da estrada principal, se misturando ao som das carroças e ao badalar distante do sino da capela. As pessoas falavam baixo naquela cidade. Falavam do homem que tinha perdido a esposa fazia poucos meses, o fazendeiro Rafael Antunes. Diziam que ele era forte como um touro, bonito, mas com o olhar triste de quem carrega peso demais. A fazenda Boa Esperança já não fazia jus ao nome. O gado estava morrendo, os poços secando, e os poucos empregados que restavam olhavam para o patrão com pena. Rafael vivia sozinho com os 2 filhos, Pedro, de 9 anos, e Rosa, de 6. Mas as crianças quase não apareciam, ficavam sempre sob os cuidados da velha cozinheira Dona Teresa, que cuidava deles como se fossem seus netos. Rafael passava os dias no campo, tentando manter de pé o que restava do que ele e Lívia, sua falecida esposa, haviam construído. Mas quando o sol baixava, ele voltava para casa, tirava o chapéu sujo de pó e se sentava diante da varanda, encarando o retrato da mulher morta pendurado na parede da sala. Você me deixou cedo demais, Lívia, murmurava ele com a voz rouca. E agora, quem vai cuidar dessas crianças? Foi numa dessas tardes que Luísa Figueiredo chegou à cidade. Uma moça branca, bonita, de traços finos e olhar firme, montada num cavalo baio. Trazia pouca bagagem e uma expressão cansada. Tinha vindo de longe, fugindo de lembranças que não contava para ninguém. Só dizia que precisava de trabalho e um lugar para ficar. Na venda de seu Nicanor, ouviu cochichos. É aquela moça que veio da estrada de Catalão, sozinha. Dizem que perdeu tudo. Luísa não respondia. Apenas ajeitava o chapéu, continuava o caminho. Foi ali, na curva da Rua de Barro, que ela viu Rafael pela primeira vez. Ele vinha da direção contrária, montado num cavalo preto, o rosto suado e sério. Os olhares se cruzaram. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela sentiu um arrepio que não soube explicar. Ele, por sua vez, ficou sem palavra alguma. Rafael desmontou do cavalo e, sem saber o motivo, fez um leve aceno de chapéu. Boa tarde, disse ele, com aquele tom grave que impunha respeito. Boa tarde, respondeu Luísa, tentando esconder o cansaço na voz. E foi só isso, um cumprimento simples, seco. Mas, naquele olhar trocado, alguma coisa começou a mudar. Nenhum dos dois imaginava que aquele breve encontro seria o começo de uma história marcada por dor, mistério e algo que ninguém em Santa Felícia esqueceria jamais. 2 dias depois daquele encontro breve, a cidade de Santa Felícia do Norte ainda comentava a chegada da moça desconhecida. Luísa havia conseguido um canto simples para dormir nos fundos da pensão de Dona Eulália, uma mulher gorda e falante,
que vivia de ouvir conversas e espalhar novidades. Luísa ajudava na cozinha, servia refeições, limpava os quartos e, à noite, costurava roupas para tropeiros. Trabalhava em silêncio, sem se misturar muito, mas por dentro carregava uma tristeza funda. O marido que amava havia morrido num incêndio meses antes, e ela, sem família e sem lar, rodava o interior em busca de algum lugar onde pudesse começar de novo. Naquela tarde, a cidade estava silenciosa. O calor era tanto que até os cachorros procuravam sombra. Luísa varria a varanda da pensão quando ouviu passos fortes na rua. Ao erguer os olhos, viu Rafael Antunes vindo em sua direção, com o chapéu nas mãos e os olhos marejados. Ele parou diante da cerca, respirou fundo e com voz rouca perguntou: "A senhora é a moça nova que chegou de Catalão?" Ela assentiu sem entender. "Sou sim, senhor. Posso ajudá-lo com algo?" Rafael ficou um instante em silêncio. Parecia procurar as palavras certas, mas o peso no peito o impedia. Finalmente falou, olhando nos olhos dela: "Eu preciso de uma mãe para os meus filhos." Luísa congelou. O som do vento pareceu sumir. Ela largou a vassoura e deu um passo para trás. "Desculpe, como é que é?" Rafael abaixou a cabeça, tirou o chapéu e continuou: "Minha esposa se foi. A fazenda está caindo aos pedaços e as crianças vivem sem mãe, sem rumo. Eu não quero uma mulher por amor, nem por aparência. Quero alguém que fique, que cuide deles e da casa. Em troca, terá abrigo, respeito e o que eu puder dar." O coração de Luísa batia descompassado. Aquele homem, imponente e triste, estava se ajoelhando diante dela. A cena chamava a atenção de quem passava pela rua. Dona Eulália surgiu à porta, o lenço apertado no peito, espantada. "Rafael Antunes, você enlouqueceu?" gritou a mulher. "Vai pedir uma desconhecida em casamento no meio da rua?" Mas Rafael não se levantou. Olhou firme para Luísa e disse baixo, quase num sussurro: "Não estou pedindo amor, moça. Estou pedindo ajuda." O silêncio se espalhou. Luísa sentiu um nó na garganta. Podia ver no rosto dele a dor de quem já tinha perdido demais. Mas também via algo escondido, um segredo que o consumia. "Eu não sei o que dizer, senhor", respondeu ela trêmula. "Não é coisa que se decida assim, na frente de todo mundo." Rafael levantou devagar, colocou o chapéu e respondeu: "Pense, dona Luísa. Pense com calma. Só peço uma chance de recomeçar. Eu não sei viver de novo, mas talvez a senhora saiba." E foi embora montado no cavalo, deixando a poeira suspensa no ar e a cidade inteira de boca aberta. Naquela noite, Luísa não dormiu. Deitada na cama simples da pensão, ficou olhando o teto e lembrando dos olhos dele. Cansados, mas sinceros. Sabia que aquele pedido não era por paixão. Era um grito de socorro. E por algum motivo que nem ela compreendia, seu coração começou a doer por ele. Ao longe, o som de um trovão anunciou o começo da estação das chuvas. Mas em Santa Felícia, o que estava prestes a cair não era apenas água do céu. Era um temporal de sentimentos que ninguém conseguiria conter. E agora me conta você, de que cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa história está chegando. Os dias seguintes foram de um silêncio que pesava mais que o calor. A cidade inteira só falava de uma coisa: o pedido do fazendeiro Rafael Antunes à moça desconhecida da pensão. Uns diziam que era desespero, outros juravam que era coisa de homem com o coração quebrado. Mas Luísa, ela apenas tentava entender o que aquele pedido havia despertado dentro dela. A seca apertava em Santa Felícia do Norte, os riachos minguavam, o gado caía de sede e o pasto virava poeira. Na fazenda Boa Esperança, Rafael lutava sozinho para manter o pouco que restava. A antiga fartura dos tempos de sua esposa Lívia parecia uma lembrança distante, quase cruel. Na varanda, ele observava o curral vazio. O vento soprava quente, levantando a poeira vermelha que se misturava ao suor no rosto. Ao longe, via Pedro e Rosa, seus filhos, brincando perto do velho poço.
Eles riam, mas o riso era breve, cansado. Viviam mais com Dona Teresa, a cozinheira, do que com o pai. Rafael se afastava deles sem perceber, talvez com medo de que o amor lhe fosse tirado outra vez, como fora com Lívia. Numa manhã, quando o sol ainda mal havia nascido, Luísa apareceu na estrada que levava à fazenda. Usava um vestido simples e uma mala pequena. Rafael a viu, se aproximando, e ficou parado, imóvel. O coração acelerou, não por desejo, mas por esperança. Ela desceu do cavalo e falou, firme: "Eu vim, senhor Rafael. Pensei bem e acho que posso ajudar. Não sou mulher de luxo nem de medo, só peço respeito e um teto. O resto a gente dá um jeito." Ele ficou alguns segundos sem resposta. O olhar endurecido amoleceu. "Tem meu respeito, dona Luísa, e mais, tem minha gratidão. A senhora não sabe o que isso significa para mim. Não precisa agradecer." "Ainda não. Primeiro vamos pôr essa fazenda de pé." E assim começou uma convivência silenciosa e cheia de tensão. Luísa acordava cedo, acendia o fogão a lenha, lavava roupa, ajudava no curral. Rafael trabalhava no campo, consertando cercas e cuidando do gado doente. Os dois quase não falavam, mas o pouco que diziam bastava. Aos poucos, a casa voltou a ter cheiro de comida quente, lençol limpo e vozes ecoando pelos cômodos. Certa noite, quando o vento soprou frio e a lamparina tremia na sala, Luísa entrou e encontrou Rafael sentado diante do retrato de Lívia. Ela era bonita, disse com respeito. Rafael respondeu sem olhar para ela. Era, e boa, tão boa que até a terra parecia mais verde quando ela sorria. Um silêncio denso se formou. Luísa respirou fundo. "A saudade é o que mais seca a alma, senhor Rafael. Mas às vezes, para fazer brotar de novo, a gente precisa deixar o sol entrar." Ele ergueu os olhos e a encarou por um instante. Havia algo diferente ali. Algo que ele não queria sentir, mas não conseguia evitar. Os dias viraram semanas, a seca a apertava e com ela vinham as dívidas, o medo, os comentários da cidade. O coronel Barreto, homem poderoso e dono das terras vizinhas, começou a rondar. Dizia que compraria a fazenda por preço de miséria. Rafael recusava com orgulho ferido, mas o tempo jogava contra ele. Foi quando Luísa percebeu algo estranho. Às vezes, à noite, ouvia passos perto do curral. Certa madrugada, pegou a lamparina e saiu, descalça. Danadi, escuro, viu vultos cortando as cercas, soltando o gado. Eram homens do coronel. Ela correu até o quarto de Rafael e bateu à porta. "Acorde, tem gente no curral!" Ele saltou da cama, pegou a espingarda e saiu com ela. Quando chegaram lá, os invasores já fugiam pelo mato. Um deles deixou cair o lenço do coronel. Rafael chutou o chão, furioso. "Esse homem quer me tirar o pouco que tenho." Luísa colocou a mão no braço dele, firme. "Não vai conseguir, não. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai derrubar o que é seu." Naquela noite, pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. E foi ali, entre o medo e a raiva, que algo começou a nascer. Devagar, quase sem querer. Não era amor ainda. Era cumplicidade. Era o começo de um laço que o sofrimento ia apertar cada vez mais. Enquanto o céu amanhecia vermelho sobre as terras rachadas, Rafael olhou para a fazenda e murmurou: "A seca tá matando tudo lá fora. Mas aqui dentro, parece que tá nascendo alguma coisa." E Luísa, olhar para ele, respondeu baixinho: "Então cuide para não deixar morrer também." As semanas passavam devagar e o calor parecia castigo. Luísa já fazia parte da rotina da casa. Cuidava das crianças, preparava o café, ajudava no campo quando era preciso. Rafael, aos poucos, voltava a respirar. O riso de Pedro e Rosa voltava a ecoar pelos corredores, e o som das panelas de ferro tilintando trazia um pouco de vida àquele lar que havia parado no tempo. Mas mesmo com tudo isso, havia algo que pesava no ar. À noite, quando o vento soprava pelas janelas, Luísa jurava ouvir passos leves no corredor. Portas que rangiam sozinhas.
o retrato de Lívia ligeiramente torto e um perfume doce, o mesmo que ela havia sentido no primeiro dia, ao entrar na casa. Uma noite cansada, ela resolveu perguntar: Senhor Rafael, me desculpe se falo demais, mas às vezes parece que essa casa ainda guarda a presença dela, da sua esposa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido. Foi embora de verdade, nunca... respondeu baixo. Morreu de forma que eu nunca entendi. Disseram que foi um acidente de charrete, mas tinha coisa errada. Eu sinto. Luísa se aproximou, curiosa e comovida. Nunca soube o que aconteceu? Soube o que quiseram me contar? Respondeu com raiva contida. Acharam o corpo perto do rio, o cavalo solto, o fecho do vestido rasgado, e o capataz, Argemiro, sumiu por 3 dias depois daquilo. Ela ficou sem voz. O nome do capataz era conhecido um homem bruto, de olhar frio, fiel ao coronel Barreto, que vivia tentando comprar as terras de Rafael. De repente, tudo começou a fazer sentido. E ninguém investigou? Perguntou Luísa. Naquela época, o coronel mandava até na polícia. Acharam mais fácil dizer que foi destino. Mas eu sinto que não foi acidente. Lívia morreu porque alguém quis que ela morresse. O silêncio tomou conta da sala. A lamparina tremulava e o retrato de Lívia parecia observar os dois. Engoliu em seco. E o senhor ainda ama ela? Rafael demorou a responder. Amo a lembrança dela, mas o que ficou é dor e culpa, porque eu não pude salvar. Luísa abaixou o olhar, tocada. Sabia que não havia espaço ali para romance. Havia ferida demais, alma demais remendada, mas por algum motivo sentiu vontade de ficar, de ajudar aquele homem a descobrir a verdade e talvez um dia libertar o coração dele. Naquela noite, antes de dormir, ela ouviu novamente o barulho no corredor. Abriu a porta devagar e viu, caído no chão, um pequeno lenço bordado com as iniciais L.A., Lívia Antunes. O lenço estava limpo, cheiroso, como se tivesse sido deixado ali naquela noite. Luísa fechou a porta, apertou o tecido no peito e pensou: se há um fantasma nessa casa, ele não quer assustar, quer contar algo. E assim, enquanto o mistério crescia, o destino preparava uma reviravolta que ninguém imaginava. Se você está sentindo o coração apertado e quer saber o que vai acontecer entre Rafael e Luísa, deixa seu like. Isso me mostra que você está vivendo essa história junto comigo. Na manhã seguinte, o sol nascia fraco por trás das colinas e a fazenda parecia mergulhada num silêncio diferente, pesado, tenso. Luísa preparava o café quando percebeu Rafael na varanda sentado, o olhar perdido no horizonte. Ele tinha nas mãos um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. O senhor está bem? Perguntou, aproximando-se devagar. Ele ergueu os olhos e respondeu com um sorriso triste. Achei isso hoje cedo. Estava dentro do livro de orações da Lívia. Luísa se sentou ao lado dele. O papel era um bilhete, escrito à mão, com letras delicadas e firmes. Dizia apenas: o que vai salvar quem provar ser de verdade família está bem guardado. Quando o coração for sincero, o caminho vai se abrir. Luísa franziu a testa. O que isso quer dizer? Rafael respirou fundo. Não sei. Mas antes de morrer, Lívia falava de algo que estava guardado. Uma espécie que ela deixaria para quem cuidasse da fazenda como ela cuidou. Eu achei que fosse só uma maneira dela me consolar. Mas agora... Ele parou. O vento bateu, fazendo o papel tremer entre os dedos dele. Luísa olhou em volta, desconfiada. E se isso tiver a ver com a morte dela? Rafael apertou o bilhete nas mãos. Eu também pensei nisso. Ela parecia desconfiada de alguém. Dizia que se algo acontecesse, o segredo ficaria protegido, mas nunca me contou onde. Luísa ficou pensativa por um momento. Depois falou com firmeza. Então vamos descobrir. Não por dinheiro nem por curiosidade, mas para dar paz a essa casa. Ele a observou em silêncio, admirado com a coragem dela.
Naquele instante, percebeu que desde que Luísa chegara, algo tinha mudado dentro dele. Havia uma força ali que o fazia querer lutar outra vez. A partir daquele dia, começaram a vasculhar gavetas, armários, livros antigos e até o porão da casa grande. Nada, nenhuma pista. Mas numa tarde, enquanto arrumava o quarto de Lívia, Luísa notou um detalhe curioso. O retrato da falecida esposa na parede tinha o fundo levemente rachado, como se houvesse algo por trás. Chamou Rafael. Com cuidado, retiraram o quadro. Atrás dele, um pequeno envelope estava escondido, lacrado com cera vermelha. Dentro, apenas uma frase curta, escrita com tinta já desbotada. A esperança dorme onde o ipê torto toca a terra. Rafael franziu a testa, intrigado. O ipê torto, murmurou. Ela gostava de sentar à sombra dele, fica perto do brejo, na parte que eu nunca mais visitei depois que ela se foi. Luísa o encarou com determinação. Então é lá que a gente vai. O olhar dele endureceu. Não hoje, ainda é cedo. Esse lugar traz lembranças pesadas. Senhor Rafael, às vezes o que dói é o que mais precisa ser enfrentado. Ele não respondeu. Apenas levantou, guardou o bilhete e voltou para o campo, como quem foge de si mesmo. Luísa o observou partir, sentindo que algo muito maior do que imaginava estava prestes a ser descoberto. E naquele fim de tarde, quando o vento soprou do brejo trazendo o cheiro de terra molhada, ela sentiu um arrepio na pele, como se alguém de algum lugar estivesse finalmente pronto para revelar a verdade. Os dias seguintes amanheceram mais nublados, e o cheiro de chuva rondava o ar seco de Santa Felícia do Norte. Na fazenda, o trabalho não dava trégua. Rafael e Luísa, agora lado a lado, enfrentavam o peso da seca e o desafio de manter o que restava em pé. Luísa, acostumada ao esforço, não reclamava. Acordava antes do sol, prendia o cabelo, calçava as botas e ia para o curral. Ordenhava vacas, remendava cercas e cuidava das crianças com um carinho discreto, sem jamais ocupar o lugar de mãe, mas dando o afeto que faltava. Rafael observava tudo de longe. A força daquela mulher o intrigava. Ela era diferente das moças da cidade. Não chorava fácil, não fugia do cansaço, e quando olhava para ele, não via um homem quebrado. Via alguém tentando recomeçar. Numa tarde, enquanto o céu ameaçava trovoar, ele se aproximou do celeiro, onde Luísa estava empilhando sacos de milho. A senhora não precisa fazer tudo isso sozinha, disse ele encostando na porta. Ela limpou o suor da testa e respondeu, sem parar o serviço. Se eu for esperar ajuda, o milho apodrece. E aqui cada dia é uma luta, não é? Ele sorriu de canto, pegou um dos sacos e colocou no ombro. É, mas a luta fica mais leve quando se divide. Trabalharam juntos até o fim da tarde. E quando a primeira gota de chuva caiu, pequena e tímida, os dois se entreolharam como quem testemunha um milagre. Chuva de esperança, disse Luísa, rindo baixinho. Ou aviso de tempestade, respondeu Rafael, olhando para o horizonte. E estava certo. A chuva virou trovoada, o vento rugiu, e um trovão estourou tão forte que os cavalos se assustaram, quebrando parte do curral. Eles correram para controlar os animais. No meio da correria, um dos bois avançou sobre Luísa. Rafael a puxou pelos braços e os dois caíram no chão um sobre o outro, respirando ofegantes. Por alguns segundos ficaram imóveis, o som da chuva ao redor, os olhos tão próximos que o ar parecia pesado. Mas Rafael se afastou rápido, visivelmente constrangido. Desculpe, dona Luísa. Foi reflexo. Ela riu, tentando disfarçar o embaraço. Reflexo ou destino, senhor Rafael, tanto faz. O importante é que eu tô viva. Ele olhou para ela e por um instante, a dor que sempre carregava nos olhos pareceu menor. Desde que a senhora chegou, essa casa voltou a ter som de gente. Eu nem sei como agradecer. Agradecer não. A vida me tirou muita coisa, senhor Rafael, mas ainda me deixou o dom de recomeçar. E se o senhor me deixar, posso ajudar o senhor a recomeçar também.
Aquelas palavras ficaram ecoando nele por dias. A fazenda, que antes cheirava a abandono, agora tinha cheiro de café fresco, de comida quente e de terra molhada. Mas junto com essa calmaria, o destino preparava o próximo golpe. Porque nem sempre a chuva que chega vem para abençoar, às vezes vem para revelar o que estava escondido. E você, me diga, conseguiria viver nesse tempo? Sem conforto, só com coragem, terra e esperança? Deixa nos comentários, quero saber. A noite caiu pesada sobre a fazenda Boa Esperança. A chuva havia cessado, mas o vento frio soprava pelas janelas, trazendo um arrepio que nem a fogueira conseguia espantar. Luísa já dormia no pequeno quarto ao lado da cozinha, quando um som seco, como o estalo de um galho partido, a fez abrir os olhos. Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. Outro som, dessa vez o mugido assustado de uma vaca. Luísa levantou devagar, acendeu a lamparina e saiu. Do lado de fora, a escuridão era quase total. Só o luar prateava o campo. E foi nesse clarão pálido que ela viu sombras se movendo perto do curral. Sem pensar duas vezes, correu até o quarto de Rafael e bateu forte. "Senhor Rafael, tem alguém no curral!" Ele saltou da cama, pegou a espingarda pendurada na parede e saiu atrás dela, descalço, apenas com o poncho jogado nos ombros. O vento cortava o rosto, a poeira grudava na pele. Quando chegaram perto, viram dois homens tentando arrombar o portão do celeiro. Rafael ergueu a arma. "Quem tá aí?" gritou. Os homens correram. Um deles tropeçou, o outro puxou o cavalo e sumiu na estrada de barro. Luísa se aproximou, com o coração na boca. No chão, uma faca de cabo entalhado e um lenço caído. O mesmo símbolo bordado que os peões do coronel Barreto usavam. Rafael apertou os punhos. "Malditos! Ele não vai parar enquanto não tomar o que é meu." Luísa o observou em silêncio. O ódio estampado no rosto dele trazia medo, mas também pena. Ela se aproximou e tocou levemente o braço dele. "Não deixe a raiva te cegar, Rafael. O coronel quer que o senhor perca o controle, quer que desista." Ele olhou para ela e respondeu firme com a voz trêmula. "Eu já perdi uma mulher. Não vou perder o que resta." Durante o resto da noite, ficaram acordados, vigiando o campo. Luísa, enrolada num chale, sentou-se na varanda enquanto Rafael caminhava de um lado para o outro, olhando as cercas. O silêncio era cortado apenas pelo som dos grilos e do vento entre as árvores. "Sabe, dona Luísa," ele disse parando diante dela, "desde que Lívia morreu, eu nunca mais dormi em paz. E hoje, mesmo com o medo, eu sinto uma coisa diferente. Como se eu tivesse alguém do meu lado de verdade." Ela sorriu de leve. "O senhor tem. A vida não acabou, Rafael. Só mudou de forma." Os olhos dele marejaram, mas ele disfarçou, virando o rosto. Quando o sol nasceu, o campo estava molhado de orvalho e esperança. Mas também deixava no ar uma tensão nova, um pressentimento. Porque a partir daquela noite, Rafael sabia. A luta não era mais apenas pela terra, era pela própria alma. E o que o destino ainda guardava para ele e Luísa seria muito mais do que eles estavam prontos para enfrentar. O sol já despontava tímido quando Luísa foi até o quarto de costura. Depois da invasão, decidiu aproveitar o silêncio da manhã para consertar as roupas antigas que encontrara no baú de Lívia. Eram vestidos finos, bordados à mão, tecidos que já não se viam por aquelas bandas. Enquanto costurava uma das barras, o fio enroscou em algo duro. Luísa franziu o senho, passou os dedos e sentiu uma costura grossa, diferente do resto. Pegou uma tesourinha e abriu com cuidado. De lá caiu um pequeno pedaço de tecido dobrado. Dentro havia uma mecha de cabelo amarrada com fita vermelha e um bilhete amarelado, escrito com letra trêmula: "Procure a raiz do ipê torto. Lá dorme o que deixei para quem tiver coragem de amar de novo." Luísa ficou imóvel por um momento. O coração bateu forte. Guardou o bilhete no bolso e saiu em passos apressados até o curral, onde Rafael consertava uma cerca.
Senhor Rafael, chamou, ofegante. Acho que encontrei alguma coisa. Ele parou o que fazia e limpou o suor do rosto com o antebraço. O que foi? Estava costurado na barra de um vestido da sua esposa. Um bilhete. Ela fala do IP torto e de algo que deixou escondido. Rafael empalideceu. O IP torto. Lá no brejo. Sim, o senhor sabia? Era o lugar favorito dela. Ia para lá quase todo fim de tarde. Eu evitei aquele canto desde o dia que ela morreu. Luísa se aproximou, segura. Talvez seja a hora de voltar lá. Rafael hesitou. Olhou para o chão, depois para o horizonte. Se esse bilhete for mesmo dela, pode ser o que faltava para entender tudo. Vamos amanhã cedo. Mas, se for uma armadilha, dona Luísa, quero que saiba. Eu não vou permitir que toquem em você. Ela sorriu de leve. Eu não tenho medo. A verdade, por mais dolorida que seja, sempre é melhor do que viver no escuro. O resto do dia foi silencioso. Ambos sabiam que o amanhecer traria algo grande e talvez perigoso. À noite, Rafael mal conseguiu dormir. Sonhou com Lívia chamando seu nome, com a voz suave misturada ao som do vento. Acordou suando frio. No quarto ao lado, Luísa também estava desperta, olhando pela janela. A lua cheia iluminava o ipê torto ao longe, na beira do brejo. Era como se a árvore chamasse por eles, guardando um segredo há muito tempo, esperando para ser revelado. No amanhecer, antes de partirem, Rafael se aproximou de Luísa e disse com voz baixa: seja o que for que a gente encontre, nada vai mudar o que a senhora significa para mim. Ela apenas respondeu: o que eu quero é que o senhor finalmente encontre paz. E montaram os cavalos em silêncio, o sol nascendo atrás. Das serras, a esperança e o medo cavalgando juntos. O caminho até o ipê parecia mais longo do que nunca. E o que dormia sob suas raízes estava prestes a mudar tudo o que sabiam sobre o passado. Antes de continuar essa história, já se inscreveram no canal? Vem muita história de época por aí. E eu tenho certeza que você vai amar as próximas que estão por vir. O sol mal havia nascido quando Rafael e Luísa chegaram à beira do brejo. O orvalho ainda cobria o mato e o ar cheirava a terra úmida. O torto, alto e imponente, se destacava no meio da paisagem. O tronco retorcido, as raízes grossas se enroscando no chão rachado. Rafael desmontou do cavalo em silêncio. O vento balançava as flores amarelas e por um instante parecia que o tempo havia parado. Foi aqui que eu encontrei o cavalo dela, no dia da morte, disse ele, com a voz baixa, olhando o chão. Mas nunca procurei mais a fundo. Eu não consegui. Luísa se aproximou e pousou a mão no braço dele. Acho que é hora de enfrentar isso. Ela deixou esse bilhete para alguém, talvez para o senhor. Ele respirou fundo, pegou a enxada que trouxera e começou a cavar na base do ipê. O som do metal batendo na terra ecoava entre os pássaros. Minutos se passaram, até que a ponta da enxada bateu em algo duro. Rafael se ajoelhou, tirando a terra com as mãos. De lá, surgiu uma caixa de metal, enferrujada pelo tempo. Os dois se entreolharam, o coração batendo acelerado. Com cuidado, Rafael abriu o fecho. Dentro, envoltos em tecido velho, estava um pequeno saco de pepitas de ouro e um maço de papéis amarelados. Luísa pegou o documento e leu em voz alta. Contrato de posse da nascente da Serra Branca, pertencente à família Antunes, cedido em nome de Lívia Almeida Antunes. Rafael arregalou os olhos. A nascente. Meu Deus, eu achava que ela tinha sido vendida anos atrás. Luísa olhou para ele confusa. E o que isso significa? Significa que essa nascente é a única fonte de água da região. Se o coronel Barreto não conseguir registrá-la, a fazenda pode se salvar. Os olhos dele brilharam pela primeira vez em meses, mas logo a alegria deu lugar à tristeza. Ela deixou isso escondido, como se soubesse que alguém ia tentar tirar tudo da gente. Luísa guardou o bilhete no bolso e disse com firmeza: então a gente precisa agir rápido. Registrar isso antes que ele descubra. Rafael assentiu. Hoje mesmo, mas precisamos ter cuidado.
Barreto tem olhos por toda parte. Enquanto voltavam para a fazenda, o vento soprava mais forte e as flores do ipê caíam pelo caminho, como se a própria Lívia estivesse se despedindo. Na carroça, os dois seguiram em silêncio, sentindo o peso e a esperança daquele segredo recém-revelado. O ouro e os documentos podiam garantir o futuro da fazenda, mas também traziam um novo perigo. Agora, eles tinham algo que o coronel mataria para ter. Luísa olhou para Rafael e disse baixinho, sem encarar: "Acho que a dona Lívia sabia o que fazia. E sabia também quem viria depois dela." Ele a fitou por um instante, sem entender completamente, mas sentindo que aquelas palavras guardavam mais do que ela queria dizer. Naquele dia, o sol brilhou forte sobre Santa Felícia, mas no coração dos dois, o que nascia não era só esperança. Era o início de uma guerra silenciosa entre o passado e o que ainda estava por vir. A notícia da descoberta não demorou a correr. Mesmo sem terem contado a ninguém, algo escapou. Talvez um olhar, talvez uma palavra mal colocada. No interior, segredos viajavam mais rápido que o vento. 2 dias depois, Coronel Barreto chegou à cidade com seu capataz Argemiro, aquele mesmo homem que desaparecera após a morte de Lívia. Montava um cavalo branco, imponente, e trazia no rosto o sorriso falso de quem acredita mandar em todos. Rafael estava na venda quando ele entrou, tirando o chapéu com fingida cortesia. "Ora, ora, se não é o fazendeiro que resolveu desafiar a seca", disse Barreto, a voz carregada de ironia. Rafael respondeu frio: "A seca se enfrenta com trabalho, coronel, diferente de quem tenta comprar o suor alheio." O clima pesou. A conversa virou provocação. E antes de ir embora, o coronel lançou uma frase que fez o sangue de Rafael gelar: "Cuidado com o brejo, Antunes. Tem coisa escondida lá que pode afogar mais gente do que o senhor imagina." Naquela mesma noite, enquanto Rafael e Luísa jantavam em silêncio, Pedro correu até a porta gritando: "Pai, a carroça da tia Teresa está descendo o morro sozinha." Rafael e Luísa saíram correndo. No barranco, viram a carroça desgovernada descendo a ladeira de terra. A mulher velha gritava desesperada, tentando segurar as rédeas. Luísa, sem pensar, se lançou para frente e agarrou o cavalo pela corda, mas o animal se empinou e ela foi jogada contra o chão, rolando entre as pedras. Rafael conseguiu parar o cavalo no último instante. Correu até Luísa, ajoelhando-se ao lado dela. "Luísa, fala comigo." Ela abriu os olhos devagar, gemendo de dor. O ombro estava ralado e o vestido rasgado de sangue. "Tô viva", murmurou com um sorriso fraco. "Mas acho que alguém soltou a carroça de propósito." Rafael olhou para o alto da estrada e viu à distância uma silhueta montada a cavalo. Argemiro, observando no escuro. A raiva subiu como fogo. "Maldito", sussurrou. "Ele tentou te matar." Luísa segurou a mão dele com força. "Não faça nada agora, Rafael. É isso que eles querem. Se o senhor for atrás, vão tirar tudo que resta." Mas Rafael já não ouvia. Os olhos marejados se enchiam de ódio e medo. Por um momento, ele pensou que perderia mais uma mulher diante dos próprios olhos, e aquela lembrança era insuportável. Com a ajuda dos peões, levou Luísa para casa e tratou os ferimentos. Durante dias, ela ficou de repouso e ele, ao lado dela, cuidando de cada detalhe. As crianças cochilavam na varanda e a casa, mesmo em silêncio, parecia mais viva. Certa noite, Luísa acordou e viu Rafael sentado ao lado da cama, a cabeça baixa, o olhar perdido. "O senhor não dorme mais?" Ele ergueu os olhos cansado. "Não, desde que quase te perdi. Aquela carroça podia ter te levado. Como levou ela?" Luísa o encarou. "Eu ainda tô aqui, Rafael. E enquanto eu estiver, ninguém vai tirar a paz dessa casa." Ele baixou o olhar, a voz embargada. "A senhora me deu algo que eu achei que nunca mais ia sentir. Esperança." Ela sorriu, fraco. "Então segura firme nela, porque o coronel pode tirar tudo, menos isso."
Naquela noite, enquanto o luar iluminava o Rafael fez uma promessa silenciosa. Não deixaria mais ninguém morrer por causa daquela terra, mas mal sabia ele que o preço da verdade ainda estava por vir, e seria alto demais para qualquer coração suportar. Agora me diz, quem merece justiça nessa história? Deixe nos comentários, justiça por... As semanas seguintes foram de inquietação. Depois do atentado, a fazenda se tornou um campo de vigilância e medo. Rafael mantinha a espingarda sempre por perto e ordenava que ninguém andasse sozinho. O coronel Barreto não havia feito novos movimentos, mas o silêncio dele era mais ameaçador do que qualquer tiro. Luísa se recuperava devagar. O ferimento no ombro ainda doía, mas o coração parecia firme. Passava o tempo ajudando as crianças com as lições e reorganizando a casa. Foi nessa rotina silenciosa que Rafael percebeu. A presença dela tinha mudado tudo. Certa tarde, ele a encontrou na varanda, costurando uma camisa rasgada. O sol batia no cabelo dela, e o ar trazia o cheiro de chuva distante. A senhora não devia estar forçando o braço, disse ele, se aproximando. Luísa levantou os olhos, sorrindo de leve. E o senhor devia aprender a pedir ajuda, cada um com seu defeito, não é? Ele riu pela primeira vez em muito tempo, um riso breve, quase esquecido. Eu queria te agradecer, Luísa, por não ter desistido depois daquilo. A vida já tentou me derrubar mais de uma vez, Rafael, mas enquanto a gente respirar, ainda há chance de recomeçar. O olhar dele se deteve nos olhos dela, e naquele instante o ar pareceu pesado. Havia algo que não precisou ser dito. Um silêncio de sentimento, forte e contido. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, um cavaleiro surgiu na estrada levantando poeira. Era seu Firmino, o antigo contador da cidade, um homem de confiança de Lívia nos tempos bons. Senhor Rafael! Gritou, descendo do cavalo apressado. O coronel foi à capital registrar a nascente em nome dele. Disse que tem documentos assinados pela sua falecida esposa. Rafael empalideceu. Isso é impossível. Os documentos dela estão comigo, pois ele diz que tem cópias autenticadas, e se conseguir registrar primeiro, a fazenda perde o direito de uso. Luísa largou a costura, aflita. Temos que ir para a capital também, hoje mesmo. Rafael respirou fundo, decidido. Então vamos. Não vou deixar o nome da minha mulher ser usado para roubar o que ela mais amava. A viagem era longa. Carroça, poeira e perigo, mas partiram ao amanhecer. Durante o trajeto, entre as curvas do sertão e o barulho dos cascos, Rafael abriu o coração. Eu vivi muito tempo preso à culpa, Luísa, achando que amar de novo seria trair a memória dela. Luísa olhou para ele serena. Amar não é esquecer, é continuar. Lívia te amou tanto que deixou um caminho para você não se perder. E talvez eu tenha vindo para te ajudar a encontrar o fim dessa estrada. Ele ficou em silêncio. As palavras dela entraram fundo. Pela primeira vez, Rafael sentiu que o passado não precisava mais ser uma prisão. Quando chegaram à capital, cansados e cobertos de poeira, foram direto ao cartório. E ali, diante do escrivão, ouviram o que mais temiam. Senhor Barreto registrou a nascente esta manhã. Luísa fechou os olhos, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Rafael abaixou a cabeça. Tudo parecia perdido. Mas no meio daquela derrota, algo acendeu dentro dele. Uma faísca antiga, quase esquecida. Se ele forjou a assinatura de Lívia, eu vou provar. Nem que me custe o resto da vida. Luísa colocou a mão sobre a dele e respondeu. Então não vai lutar sozinho. Essa briga agora é nossa. E naquele instante, o homem endurecido pelo luto e a mulher marcada pela perda decidiram que o passado não mandaria mais neles. Eles voltariam a Santa Felícia não para se esconder, mas para romper de vez com o que o medo e o coronel ainda controlavam. O destino, no entanto, já preparava o próximo golpe. E o que viria depois deixaria até a fé dos dois por um fio. A volta para Santa Felícia do Norte foi lenta e pesada.
O céu parecia carregar o mesmo peso que os corações de Rafael e Luísa. A poeira da estrada subia atrás da carroça como uma nuvem que não os abandonava, símbolo do passado que insistia em acompanhá-los. Assim que chegaram, a primeira coisa que viram foi fumaça no horizonte. Rafael apertou as rédeas e o cavalo disparou. Quando dobraram a curva da colina, o que encontraram fez o sangue gelar. O curral estava em chamas. Os peões corriam tentando apagar o fogo com baldes, mas o vento espalhava as labaredas. O calor queimava o rosto, o cheiro de madeira e couro ardia no ar. "Meu Deus do céu!" murmurou Luísa, levando a mão à boca. Rafael saltou da carroça e correu gritando: "Cadê as crianças? Cadê Pedro e Rosa?" Dona Teresa veio correndo, com os pequenos agarrados ao colo, ambos chorando. "Tão bem, Rafael, tão bem! Eu tirei eles a tempo!" O fazendeiro respirou aliviado, mas a visão do curral sendo devorado pelo fogo trouxe uma dor profunda. Ali estavam os últimos bois da família, a última égua prenha. Quando tudo acabou, restou apenas o cheiro de cinza e perda. Rafael caiu de joelhos, coberto de fuligem. "Eles acabaram com tudo, Luísa. Tudo o que restava." Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. "Não acabou, não. Enquanto o senhor estiver de pé, ainda há luta." Ele olhou para ela, os olhos marejados. "Eu só queria paz. Era pedir demais?" "A paz vem depois da tempestade, Rafael. Sempre vem." Nos dias seguintes, a fazenda ficou em silêncio. O gado se foi, a terra virou cinza e o coronel Barreto reinava impune na cidade. Mas o que o coronel não sabia era que, mesmo feridos, Rafael e Luísa não desistiriam. Certa manhã, Argemiro apareceu na porteira. Tinha o rosto marcado pelo sol e o olhar covarde. Tirou o chapéu e disse baixo: "Vim fazer um acordo. O coronel está disposto a pagar em ouro para vocês irem embora e esquecerem a nascente." Rafael se aproximou, o olhar duro. "A gente não se vende, Argemiro, nem por ouro, nem por medo." O capataz insistiu: "Não faz isso. O coronel não perdoa. O senhor sabe do que ele é capaz." Luísa cruzou os braços e respondeu antes que Rafael pudesse falar: "E o senhor sabe do que a verdade é capaz. Ela não se queima, não se cala e não se compra." Argemiro desviou o olhar envergonhado e partiu sem dizer mais nada. Mas naquela mesma noite, o som de passos voltou a ecoar pelo terreiro. Luísa se levantou assustada, mas antes que pudesse acender a lamparina, Rafael já estava de pé com a espingarda nas mãos. Dessa vez, ninguém apareceu. Somente um pedaço de papel deixado sob a porta, com letras trêmulas: "Se continuarem, o próximo fogo será na casa." Luísa leu e sentiu o corpo gelar. Rafael amassou o bilhete e jogou no chão. "Eles querem que a gente se cale, mas não vamos, nem que isso custe tudo." E custaria, porque naquela guerra, a verdade era o prêmio e o castigo ao mesmo tempo. Enquanto a lua desaparecia atrás das nuvens, Luísa olhou pela janela e viu o campo escuro, as cinzas do curral ainda fumegando. Ela respirou fundo e sussurrou para si mesma: "A dor ainda vai nos unir mais do que o ódio pode separar." E assim, mesmo entre as ruínas, uma chama nova começou a nascer. Não de fogo, mas de coragem. Se você também ama histórias emocionantes da época, deixa nos comentários: "Amo histórias da época." E a gente vai trazer muito mais dessas para você. Os dias seguintes foram de reconstrução. Mesmo com pouco, Rafael e Luísa se recusaram a deixar a fazenda morrer. Com as próprias mãos, ergueram o novo curral, repartiram o que restava do milho e começaram a cavar um pequeno poço perto do pomar. Numa manhã nublada, enquanto arrumava o armário antigo de Lívia, Luísa encontrou uma pequena caixa de madeira escondida sob o fundo falso de uma gaveta. Dentro dela havia uma folha úmida, quase apagada. Ao abri-la, reconheceu a caligrafia delicada da mulher que Rafael tanto amara. O coração de Luísa disparou ao ler: "Se você está lendo isto,
É porque chegou até o IP torto. Eu sabia que um dia o amor verdadeiro voltaria a esta casa. Não o mesmo amor, mas aquele que traz paz. Rafael precisa de alguém que o salve da culpa e cuide de nossos filhos como eu cuidaria. A nascente pertence a quem provar ser de verdade família. Luísa sentou na beira da cama, as mãos tremendo. As palavras pareciam atravessar o tempo. Lívia não apenas previra a própria morte, ela preparara tudo. Era como se tivesse deixado o destino, escrito, esperando o momento certo para se revelar. Rafael entrou no quarto e a encontrou chorando. O que houve, Luísa? O que tem nesse papel? Ela o olhou com os olhos marejados e estendeu a carta. Ele leu devagar, as palavras se misturando ao som do vento que batia nas janelas. Quando terminou, ficou imóvel, em silêncio, por longos segundos. Ela sabia, murmurou, quase sem voz. Sabia que o coronel e Argemiro queriam tomar tudo, e ainda assim pensou em me deixar um caminho. Em nós, deixar um caminho. Luísa enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ela te amava demais, Rafael, mas também sabia que o amor não morre quando a pessoa se vai. Ele muda de forma e espera o momento de renascer. Ele respirou fundo, a voz embargada. E esse amor renasceu em você, Luísa. Eu lutei contra isso, contra o que sentia, achando que era traição. Mas agora eu entendo. Talvez seja perdão. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não precisa dizer nada. Preciso sim, respondeu. Ele segurando suas mãos. Porque o que a dor me tirou, a coragem te trouxe. E se Lívia pôde me dar a chance de recomeçar, eu quero viver essa chance contigo. Os dois se abraçaram, como se o peso dos anos tivesse finalmente encontrado descanso. Lá fora, o céu, que antes era cinzento, começou a se abrir. O primeiro raio de sol cortou as nuvens e bateu sobre o campo, iluminando as flores do ipê torto à distância. Rafael olhou pela janela e sorriu. Ela não queria que eu ficasse preso à morte. Queria que eu escolhesse a vida. Luísa encostou a cabeça no ombro dele. E agora o Senhor escolheu. Naquele instante, o passado, a culpa e a dor se dissolveram no silêncio. A fazenda Boa Esperança voltava a justificar seu nome. O que começou como um pedido desesperado, eu preciso de uma mãe para os meus filhos, se transformava ali em algo muito maior. Um amor nascido do sofrimento, lapidado pela perda e abençoado pela memória de quem partiu. E no coração de Rafael e Luísa, o que antes era apenas sobrevivência, finalmente virou vida. A notícia da carta de Lívia reacendeu algo dentro de Rafael. Pela primeira vez em meses, seus olhos voltaram a brilhar. Ele decidiu que a nascente da Serra Branca, escondida e esquecida há anos, seria o símbolo do novo começo. Não apenas dele e de Luísa, mas de toda Santa Felícia do Norte. Ao amanhecer, com a carta nas mãos e o contrato que encontraram sob o ipê, o casal seguiu montado rumo à serra. O caminho era íngreme e coberto de mato alto, mas cada passo parecia levar junto um pedaço do passado que ficava para trás. Quando chegaram ao topo, o som da água correndo entre as pedras ecoou como uma bênção. A nascente ainda jorrava, cristalina, teimosa, viva, tal qual o amor que renascia no peito dos dois. Rafael ajoelhou-se ao lado da fonte, mergulhou as mãos na água fria e deixou escorrer pelos dedos calejados. Lívia tinha razão, disse emocionado. A esperança dormia aqui e agora acordou. Luísa se abaixou ao lado dele, tocando a água com delicadeza. Essa nascente vai devolver a vida para a terra e para muita gente que já tinha perdido tudo. Ele olhou para ela, sério, mas com ternura. E você, Luísa, devolveu a vida para mim. O silêncio que seguiu não foi vazio. Era cheio de sentimento, de gratidão, de tudo que as palavras não davam conta de dizer. De volta à cidade, foram direto à delegacia e depois ao cartório, levando os documentos originais. O novo juiz, homem justo e respeitado, conferiu os papéis e confirmou-o. Que sabiam, o registro do coronel era falso.
Quando a notícia se espalhou, Barreto perdeu o controle. Tentou invadir a fazenda com seus homens, mas a cidade, cansada de suas tiranias, se virou contra ele. Os moradores se uniram, os peões de Rafael tomaram posição, e o coronel fugiu à noite, levando apenas o que coube no cavalo. Com o vilão fora do caminho, a fazenda Boa Esperança floresceu. A nascente foi canalizada, o gado voltou a engordar e o campo, antes cinzento, ficou verde outra vez. Rafael olhava aquele milagre e sentia que, finalmente, a paz havia voltado. Numa tarde serena, ao pôr do sol, ele caminhou até a varanda, onde Luísa costurava um novo vestido. As crianças brincavam no terreiro e o som das risadas enchia o ar. Ele parou diante dela, tirou o chapéu e falou, com a voz firme, mas carregada de emoção. Luísa, da primeira vez que eu vim aqui, ajoelhei pedindo uma mãe para os meus filhos. Hoje eu me ajoelho de novo, mas por outro motivo. Ela o olhou surpresa, enquanto ele se ajoelhava diante dela, segurando suas mãos com carinho. Agora eu peço para você ficar por amor, não por necessidade, mas porque a vida sem você não tem mais cor. Luísa sentiu as lágrimas escorrerem. Sorriu e respondeu baixinho. Eu já fiquei, Rafael. Só faltava o senhor perceber. Ele riu, abraçando-a. O pôr do sol tingia o céu de laranja e dourado, e o vento trazia o cheiro da terra molhada, da vida que recomeça. No alpendre, Pedro e Rosa, emocionados, pararam de brincar. Observaram os dois. Foi Rosa quem quebrou o silêncio, a voz doce e tímida. Pai, agora ela é nossa mãe de verdade. Rafael olhou para Luísa, o coração apertado de alegria, e respondeu com um sorriso. É sim, minha filha. E foi o amor que fez isso acontecer. Naquele instante, o sol desapareceu no horizonte, e o som da água da nascente, distante, ecoou como música. A dor havia cumprido seu papel. Unir o que o destino separou. E na fazenda Boa Esperança, onde antes reinava a seca e o luto, nascia enfim a certeza de um novo tempo. O tempo passou e a fazenda Boa Esperança voltou a ser o coração pulsante de Santa Felícia do Norte. A água da nascente corria livre, banhando o campo que antes fora só poeira. Os pássaros voltaram, o gado cresceu, e as crianças, antes escondidas pela dor, agora corriam livres, rindo sob o sol. Rafael e Luísa, lado a lado, caminhavam pelo terreiro ao entardecer. O céu ardia em tons de fogo, e o vento suave trazia o cheiro do café recém-passado. O silêncio entre eles não era mais pesado. Era tranquilo, cheio de cumplicidade. Sabe, Luísa, disse Rafael olhando o horizonte, às vezes penso que a dor tem um propósito. Se não fosse ela, eu nunca teria aprendido o que é amor de verdade. Ela sorriu com os olhos marejados. A dor ensina, Rafael. Machuca, mas ensina. E quando a gente sobrevive a ela, é porque merecia recomeçar. Os dois se entreolharam, e naquele olhar havia tudo. O passado, o perdão e a promessa de um futuro. Luísa tocou o rosto dele com delicadeza. A fazenda tem nome certo, Esperança. Porque foi isso que sobrou quando todo o resto acabou. Rafael a puxou para um abraço, firme, sincero. O som das cigarras, o crepitar do fogo na cozinha e as vozes das crianças se misturavam ao fim do dia. Era o tipo de paz que só chega para quem já conheceu o inferno da perda. No retrato na parede, o rosto de Lívia parecia sorrir sob a luz da lamparina. Ela não estava mais ali, mas o amor dela permanecia. Transformado, vivo em cada pedaço daquela terra, em cada gesto de bondade que o sofrimento havia moldado. Enquanto o luar se espalhava sobre a fazenda, Luísa se virou para Rafael e disse, agora entendo. A recompensa nunca foi o ouro nem a nascente. Era o amor que a gente achou no meio da dor. Ele a olhou, emocionado, e respondeu, e esse amor, Luísa, eu prometo, nunca mais vai secar. A câmera imaginária se afastaria, mostrando a fazenda inteira iluminada pelo luar, a água correndo no riacho,
As crianças brincando no quintal e o casal abraçado na varanda. O retrato perfeito de um amor nascido da perda, fortalecido pela fé e consagrado pela coragem. E assim termina a história de Eu Preciso de uma Mãe para Meus Filhos. Uma história sobre dor, perdão e renascimento. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você sentiu com essa história? Deixe aqui nos comentários. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com quem você sabe que vai se emocionar também. E não, vai embora não. Clique na próxima história aqui do lado. Nos vemos lá para viver juntos mais um pedaço do passado, cheio de emoção e de alma.